No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Nova operação da Polícia Federal atinge aliados do presidente Jair Bolsonaro, incluindo empresários e deputados, em inquérito que investiga atos antidemocráticos. Policial militar confirma que recebeu mais de R$16 mil de Flávio Bolsonaro em espécie e procurador vê indícios de crime do filho do presidente. Ministro Celso de Mello diz ser inconcebível resíduo de autoritarismo no Estado brasileiro. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 17 de junho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O cerco ao bolsonarismo segue se fechando no país. Ontem, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação com mandados de busca e apreensão contra empresários e um parlamentar ligados ao presidente da República no inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos, buscando chegar aos idealizadores e financiadores das manifestações. O publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte, ambos ligados ao Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro pretende criar, bem como o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, foram alvos da ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes por ordem da Procuradoria-Geral da República. Foram realizados no total 26 mandados contra 21 pessoas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. A operação foi batizada de Lume, uma referência à necessidade de iluminar os investigados para que todos os fatos relacionados à autoria, materialidade e circunstâncias de financiamentos desses grupos sejam revelados. Quem percebe que sua luz está se apagando é o ex-capitão do Exército. Ele se irritou e considerou a ação da Polícia Federal uma investida contra o governo, ainda que ele tenha sido aconselhado por assessores e lideranças parlamentares para que tente apaziguar as relações com o judiciário. A grande questão nesse diagnóstico é que Bolsonaro nunca foi de paz. Sua zona de conforto é o caos. Ele busca e sempre vai buscar ampliar o acirramento dos ânimos para motivar atitudes criminosas de sua militância contra as instituições. O desejo latente do presidente da República é instaurar um regime autoritário no país. E não adianta a oposição achar que as instituições por si só serão capazes de parar os anseios do ex-capitão do Exército. Ele tem dobrado a aposta a cada dia. Toda iniciativa do Supremo Tribunal Federal tem uma resposta do Bolsonaro, ou pela via institucional ou em forma de discursos ameaçadores. Está mais do que claro isso. Cabe àqueles que têm a intenção de manter o nosso regime democrático intacto reagir a esses arroubos de um presidente que ignora a maior tragédia de saúde da história, minimiza as mais de 45 mil mortes provocadas pela Covid-19 no país e coloca o Brasil de joelhos ao imperialismo estadunidense? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando
Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o especialista em agricultura e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, Jean-Marc von der Weyde. Jean-Marc, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Jean-Marc, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no programa. Jean-Marc, o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história. O autoritarismo utilizado como discurso pelo presidente Jair Bolsonaro para inflamar a sua horda de apoiadores tem provocado situações muito graves ao país, como ameaças frequentes às instituições. Antes de nos aprofundarmos no debate a respeito de temas específicos, eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito desse quadro que temos atualmente, Jean-Marc. Olha, para responder essa questão, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para trás, de ver, afinal de contas, qual é a natureza desse governo, que é o governo Bolsonaro, né? E como é que ele veio a se tornar governo, quer dizer, um personagem tão desprezível e secundário na política brasileira se torna presidente da República. Sem querer esticar demais essa corda, quer dizer, eu vou simplesmente dizer que o Bolsonaro é produto de uma conjunção de frustrações, e de recalques. Frustrações de muita gente que apostou em governos progressistas, em governos você poderia chamar de social-democratas mais conservadores, tipo Fernando Henrique, que apostou em governos social-democratas mais de esquerda, como foi o governo Lula e Dilma, e que foram se frustrando ao longo do tempo, apesar de avanços que tanto uns como outros governos produziram. Quer dizer, as esperanças que foram colocadas foram se frustrando, e você tem, de certa forma, digamos assim, quase que uma revolta que vai se colocar contra o PT, vai se colocar principalmente, mas contra toda a política, digamos assim. Isso explode em 2013 e vai se consolidando cada vez mais com uma identidade à direita, quer dizer, uma posição antipolítica bem à direita. Agora, o outro lado é o recalque, quer dizer, acho que você tinha uma fração importante digamos assim, da opinião pública, do eleitorado, enfim, da nacionalidade, que ficou órfã da ditadura.
que eram simpatizantes daquele regime, que eram a favor daquilo, e que foram, digamos, engoliram, por entender, a saída dos militares, mas não aceitaram, a partir dos próprios militares, inclusive. Então você tem os recalcados todos do tempo, e a isso se somam, digamos, uma série de outros movimentos que foram crescendo de importância, em particular os neopentecostais, por entender, com um discurso extremamente conservador, sobretudo nas questões de costumes, na educação, nas questões de sexo, nas questões, digamos, do aborto, das questões, enfim, dos direitos, por entender, das mulheres e das minorias. Então, você tem essa conjunção, chega em 2018, e, por uma série de circunstâncias de caráter mais político, que eu não vou discutir aqui, acabam ganhando a eleição. Mas você tem um governo que chega sem projeto de país, ele não tem um projeto de sociedade, não tem um programa de governo, ele tem simplesmente antiprogramas. É mais ideológico, é antipolítica, é anti-corrupção, é anti... violência, na verdade, coloca a questão da segurança, mas aí ele propõe mais violência para enfrentar a violência. Na questão da anticorrupção é curioso, porque é um personagem, uma família de corruptos, né? E eles se propõem, adotam um discurso lavajatista, que é o discurso anticorrupção, e passam a se identificar com isso, ou serem identificados com isso. Depois você tem também um governo, um personagem que se elege com um discurso antipolítica, sendo 30 anos deputado federal, membro do baixo clero, quer dizer, um péssimo deputado, sem nenhum resultado concreto positivo, nenhum destaque, mas deputado, viveu disso o tempo todo, e se colocar então num discurso de antipolítica. Um religioso da boca para fora, quer dizer, na verdade, ele nunca foi, digamos, um crente, não tinha essa coisa, ele adotou esse discurso porque era politicamente conveniente, né? Agora, de fato, uma coisa, ele tem a identidade com os recalcados, quer dizer, o discurso ultra-reacionário, de saudosismo da ditadura, defendendo tortura, assassinato político, entendeu, etc., etc., fechamento, enfim, o antidemocrático por excelência. Né? Isso aí é a identidade contraditória desse personagem. Então ele consegue juntar essa série de frustrações e recalques e se eleger. Mas ele é um cara que se elege contra coisas. Ele tem muito pouca proposta a favor a fazer, e nenhuma delas é estruturada. Então, quando é para falar de economia, ele botou lá o Guedes para falar por conveniência, porque ele precisava, de uma certa forma, neutralizar a elite econômica do país de alguma maneira. Então, tudo bem, ele não mostrou nenhuma convicção nas posições neoliberais defendidas pelo Guedes ao longo da sua história parlamentar. Na verdade, ele votou com o PT contra qualquer tipo de diminuição do Estado ao longo de muitos anos. Quer dizer, ele não tinha essa identidade neoliberal para nada, é uma coisa de conveniência. E tanto é que quando ele vai para o governo, a única coisa que tem no programa dele é o Guedes. Quer dizer, ele não tem nada mais concreto. É o Guedes que vai resolver tudo. Ele tinha a identidade neoliberal do Guedes. Embora ele fosse um personagem bem pouco significativo, quer dizer, bem pouco confiável, a elite econômica brasileira nunca viu nele um quadro muito significativo, para quem o conhecia. Então nós temos esse conjunto de coisas. Quer dizer, ele vai para o governo, ele tem, na verdade, setores específicos para o que ele quer beneficiar, né? Então ele tem um discurso para as igrejas, ele tem políticas, quer dizer, que ele vai defender para as igrejas, que são, na verdade, as reivindicações, as benesses, os privilégios que as igrejas pedem, as neopentecostais em particular. Ele vai favorecer os caminhoneiros, os grileiros, os madeireiros ilegais, enfim, os garimpeiros, enfim, toda uma série de setores que foram, digamos, emblemáticos para ele, que ele então procura defender. Mas um em particular ele defende com força, desde os primeiros momentos. É o que se pode chamar, por um lado, os interesses da indústria dos armamentos, quer dizer, a bancada da bala no Congresso, e, em particular, o que são conhecidos como CACs, né, que são os caçadores
atiradores e colecionadores de armas, quer dizer, que cresceram muito significativos. Hoje em dia são centenas de milhares e estão se organizando cada vez mais em clubes de tiro. E isso aí, o Bolsonaro, acho que de caso pensado ou não, ele está apostando nisso aí como uma espécie de milícia armada para defendê-lo em caso de necessidade. Então esse é o quadro. Ele entra para governar, quer dizer, sem ter noção do que é governar, quer dizer, entende, sem política, quer dizer, com um ministério bastante fraco, quer dizer, e passa a fazer, quer dizer, toda uma política de pequenas dimensão, mas muito destrutiva, né, na cultura, entende, na questão da educação, entende, enfim, ele faz uma série de incursões e sempre tudo defendendo os programas mais reacionários, mais ultrapassados, mais retrógrados, né? Mas para isso ele começa a se enfrentar diretamente com o Congresso, em vários casos, embora seja um Congresso muito reacionário, muito conservador, inclusive na questão, digamos, da única coisa concreta importante para os neoliberais feita pelo Guedes, não foi feita pelo Guedes, foi feita fundamentalmente pelo Rodrigo Maia, articulando no Congresso, e o Bolsonaro fez isso praticamente tirando o corpo fora. Ele deixou rolar, ele não se empenhou nisso aí, ele se empenhou em defender os interesses da aposentadoria dos militares, e isso fez para agradar a sua base mais importante, na sua retaguarda mais importante. Isso ele fez consistentemente, que eles ganharam mais vantagem que nunca, quer dizer, e só quem se ferrou foram os suboficiais, né, sargentos, cabos, etc., que ficaram a ver navios. Esse é mais ou menos o quadro que nós temos, que é o perfil dos enfrentamentos que permanentemente vão se dar. O Bolsonaro passa a fazer coisas que são fora da legalidade, fora da constitucionalidade, é brecado ou pelo Congresso, ou pelo Judiciário, pelo STF em particular, enquanto que começam a aparecer, quer dizer, os podres vão se multiplicando e os processos contra a família Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro, começam a se multiplicar ao longo do tempo. Então nós chegamos ao quadro atual em que claramente eles estão ameaçados em várias pontas, embora eu acho que as duas únicas que realmente são significativas é o processo das fake news no STF e o processo da chapa, que também está vinculado à questão das fake news no TSE. Os outros são coisas que o procurador pode matar ou o Congresso não vai deixar passar, né? Mas essas duas são mais perigosas. E em frente, chegando nesse ponto, começam os impasses, aí a sucessão de enfrentamentos com os militares em particular, quer dizer, os do Planalto se manifestando mais ousadamente, mas você tem também setores que não estão no governo, embora tenha muita gente no governo, você tem gente fora do governo, que estão fazendo manifestações de apoio aos generais do Planalto. Em geral, gente da reserva. Os da ativa estão bastante quietos por enquanto. No governo federal, o que se percebe é um aumento considerável no número de militares em cargos de primeiro e segundo escalão, uma tendência que estava clara desde o início da gestão de Jair Bolsonaro. O problema, Jean-Marc, é que essa ala militar do governo, no meu entendimento e no de muita gente, apoia os planos antidemocráticos do ex-capitão, o que pode ser constatado naquelas notas emitidas pelos generais do Palácio do Planalto, deixando sempre no ar a ameaça de uma ação das Forças Armadas caso haja uma condenação do presidente, seja em um processo de impeachment, seja pela cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu concordo com a sua avaliação, quer dizer, eu acho que os chamados generais do Planalto, que são quase todos generais da reserva, já mostraram as suas cores, de cada vez de forma mais assintosa, quer dizer, eles são parte da ameaça de golpe, parte, digamos, da pressão em cima do Supremo e em outro momento do Congresso, para impor, quer dizer, a vontade, do Bolsonaro. Houve um momento em que se achou que eles seriam, digamos, uma espécie de poder moderador,
na prática eles acabaram sendo ou enquadrados ou aderiram ou estão completamente a reboque das iniciativas mais agressivas do presidente Bolsonaro. Então, esse grupo, quer dizer, que são muitos oficiais, além de generais, tem vários outros, eu tenho mais de 2.000 oficiais, por entender, que estão em cargos do governo. Eu acho que isso é mais do que todos os militares que jamais estiveram como parte, digamos, do executivo, por entender, ao longo de todo o período da ditadura. O que temos visto, Jean-Marc, é que essa postura mais incisiva se dá por parte daqueles oficiais de pijama, os militares que estão na reserva, como o general Augusto Heleno e o próprio Hamilton Mourão, vice-presidente. O ministro Luiz Eduardo Ramos é outro que age de maneira ameaçadora, mas ele já anunciou que deve passar para a reserva nos próximos meses. Já os militares que estão na ativa, os comandantes das tropas, como o general Edson Pujol, no Exército, se colocam à parte nesse cenário e demonstram até constrangimento em relação às atitudes de seus colegas de farda que estão no Executivo Federal. O que nós ouvimos dizer é que os oficiais de baixa patente não apoiariam os planos golpistas do bolsonarismo. Você acredita que haja apoio dentro das Forças Armadas para mais uma aventura autoritária no país? Bom, o Anderson, acho que a questão-chave aí é a seguinte: os generais da ativa seguirão ou não os instintos e iniciativas golpistas do Bolsonaro e dos generais ditos do Planalto? Quer dizer, não são generais como todos os milhares, a essa altura, de oficiais que estão no governo. Eu acho que, na verdade, eu sou mais pessimista em relação a isso. O único argumento até agora que eu vejo apontando para a possibilidade de uma, chamemos assim, ruptura entre os generais do Palácio e os da ativa, na área do Exército em particular, é a atitude do general Pujol, que, digamos assim, desagradou muito o Bolsonaro. Ele ostensivamente, em relação à questão do controle da epidemia do coronavírus, ele se opôs ao Bolsonaro, embora não tenha dito uma palavra, mas fez gestos que foram suficientes para deixar o Bolsonaro bastante irritado, e ele esteve para demiti-lo, foi dissuadido, porque o Pujol está para passar para a reserva, não em muito tempo, se eu não estou enganado, até o começo do ano que vem, até março. Agora, será que isso é suficiente para apontar uma atitude, digamos assim, de defesa da democracia, defesa das instituições por parte do comandante do Exército? Será que, frente a uma iniciativa golpista, por entender do ministro da Defesa, por entender dos generais, do Bolsonaro, etc., ele vai enfrentar? E segundo, se ele enfrentar, quer dizer, como é que os generais de divisão, generais de brigada que estão abaixo dele, os comandantes das regiões militares, como é que eles se perfilam? Eles têm a mesma posição que ele ou não? Ninguém sabe. E descendo mais, que você vai para os comandantes de tropa, coronéis, capitães, etc., aparentemente esse setor é um setor fortemente bolsonarista, né? Tem significado isso nos processos eleitorais do passado, eles têm mostrado essa posição. Do ponto de vista da formação da oficialidade depois do fim da ditadura, nunca houve uma intervenção nem dos governos de Fernando Henrique, nem nos governos de Lula e Dilma para tentar reorientar o processo de formação da oficialidade. Quer dizer, eles vieram sendo formados o tempo todo na defesa da intervenção militar, do golpe militar e da ditadura militar, né, e se proclamando, digamos, como heróis e não como bandidos. Quer dizer, eu acho que eles, inclusive, faz parte do grupo dos recalcados que tem medo de ser... Medo não, tem, digamos, revolta por ser apontado, digamos assim, como... digamos, alguém condenável e não como alguém que deveria ser defendido, enaltecido como salvador da pátria, coisa que o valha. Então eu não acredito muito, e talvez eu possa acreditar que uma parte significativa da oficialidade, provavelmente a grande maioria, prefira não se meter em nenhum tipo de quartelada, algum tipo de confusão que pudesse, de alguma forma, perturbar as suas
carreiras. Mas daí a tomar uma iniciativa contra aqueles que se mobilizarem por dar um golpe, acho que vai uma distância muito grande. Muito provavelmente quem tomar iniciativa nisso aí, sobretudo se houver um racha na oficialidade superior, entende? Você vai ter quem tomar iniciativa leva vantagem. Então eu acredito o seguinte, muito provavelmente o conjunto da generalada, digamos, da ativa, provavelmente, gostando ou não gostando, vai seguir o que o Bolsonaro e os generais do Planalto disserem, e daí para frente eu acho que o resto vai atrás, por convicção ou por conveniência. Então acho que a possibilidade de, se houver um golpe, quer dizer, ele for ser emplacado, ele não ser bloqueado pelas Forças Armadas, eu acho que é muito grande. Jean Marc, você foi presidente da UNE durante os anos de chumbo, um militante de atuação destacada na defesa da democracia durante o período da ditadura militar. Viveu o AI-5. Você observa alguma semelhança entre o momento que o Brasil atravessa e aquele período do golpe de 1964? Dá para se estabelecer parâmetros de comparação? Olha, Anderson, eu acho que as diferenças são muitas. Eu diria que você tinha, em 64, período pré-golpe, o momento do golpe, você tinha, por um lado, uma grande unanimidade, digamos, na classe dominante, a favor do golpe. E você tinha, por outro lado, umas Forças Armadas mais divididas em relação ao golpe do que elas são hoje, a meu ver. Por outro lado, você tinha um movimento social muito mais amplo e político, contra o golpe, a favor da democracia. Então você tinha um quadro bastante diferente do que você tem hoje. Hoje você tem, eu diria, uma parte significativa da própria classe dominante, elementos importantes, do establishment, em particular a grande mídia, que é uma força poderosa, que é contrária ao golpe, francamente contrária ao golpe. Ao contrário de 64, que eles eram todos a favor. Então, por outro lado, você não tem hoje aquela amplitude dos movimentos sociais daquela altura, você não tem hoje com o mesmo nível de organização. Nós estamos saindo de um período em que os movimentos sociais perderam muito espaço, em particular o sindicalismo perdeu muito espaço, embora você tenha uma ascensão de uma série de movimentos identitários, movimentos de negros, movimentos de mulheres, indígenas, de quilombolas, movimentos rurais também de assentados, movimentos de sem terra, movimentos de sem teto. Você tem uma série de movimentos específicos que cresceram de forma significativa. Mas ainda estamos, digamos, numa proto-política, digamos, nessa área, que você tem um início de organização que não ganhou ainda uma dimensão não só mais ampla, como também com maior força organizativa e maior capacidade de articulação entre essas várias partes para montar uma proposta unificada de ação. Então, acho que essas são as grandes diferenças, mas é difícil você pautar disso. Isso aqui não é uma repetição de 64, eu acho que o quadro é muito diferente, inclusive o quadro internacional é muito diferente, nós não estamos na Guerra Fria. Nós temos, na verdade, você tem uma reação anti-golpe aqui no Brasil muito grande, mundo afora. O Bolsonaro é um pária internacional, entende que, com exceção, digamos, do seu pseudo-amigo Trump, que mesmo esse está lhe dando caneladas em relação ao comportamento do Bolsonaro em relação à pandemia, você praticamente não tem nenhum apoio significativo ao Bolsonaro no mundo afora. Em 64 você tinha fortemente, não só o governo americano, você tinha um conjunto de governos conservadores em vários lugares do mundo, quer dizer, ordenados pelo enfrentamento da Guerra Fria, que eram simpáticos ao golpe militar. Agora, essa escalada protofascista não é algo que se dá apenas no Brasil, Jean Marc. Vemos ao redor do mundo uma ampliação desses discursos autoritários, de líderes que não têm muito respeito à democracia. Como é que você observa o crescimento desse fascismo atualmente? Ele guarda características similares àquele que foi implementado em meados do século passado na Itália, na Alemanha, por exemplo?
Olha, acho que as diferenças são muito grandes entre o que o fascismo dos anos 20, 30, até o começo dos anos 40, e a situação atual no plano internacional. Você tem, naquela época, o fascismo era uma expressão ultra-radicalizada de um movimento nacionalista, em que você tinha, digamos assim, um papel do Estado na economia muito reforçado, na visão dos fascistas, inclusive em vários aspectos, enquadrando, inclusive, as forças econômicas a nível nacional. Eu diria que hoje você tem o neoliberalismo é forte o suficiente para você ter movimentos que são favoráveis, de certa forma, ao poder das corporações multinacionais, a expansão, digamos, do capitalismo no mundo afora, e ao mesmo tempo que eles entendem uma política, digamos, anti-popular, repressiva, etc. e tal. Então você não tem mais aquele nacionalismo econômico, que você tinha naquele período. O que tem de comum é que são regimes claramente regressivos do ponto de vista dos costumes e repressivos do ponto de vista do controle da sociedade. E essas manifestações de rua Brasil afora que recomeçaram 2 semanas atrás defendendo a democracia no país, Jean-Marc? É evidente que, por conta da pandemia, esses atos são muito esvaziados. Boa parte da população está com medo da Covid-19. Mas você vê capacidade desses atos darem o impulso suficiente para a queda do Bolsonaro? É evidente que, sem o clamor das ruas, o presidente seguirá no cargo. Olha, eu acho que essas manifestações, acho que tem que ser avaliadas com muito cuidado. Quer dizer, que se por um lado existe essa questão do medo da contaminação, do corona, essa coisa toda, por outro lado a gente também vê que a população em geral, se você for olhar para o cotidiano, nas cidades do país inteiro, você está vendo as pessoas convivendo com o risco da contaminação como se não tivesse amanhã. As pessoas se embolando, em filas, em aglomerações, em porta de shopping, agora que começou essa abertura do comércio, enfim, as pessoas trocando perna nas ruas, quer dizer, frequentemente com uma máscara colocada no queixo ou no pescoço. Eu não sei se o baixo número de manifestantes nessas manifestações seja principalmente por causa da questão da Covid, porque eu não estou vendo esse medo da Covid acontecer no cotidiano de forma tão significativa. Então, eu acho que essas manifestações elas são ainda uma coisa que exprime a fragilidade da oposição para fazer mobilizações, inclusive até porque uma parte significativa dessas manifestações vem de um universo que não é da esquerda, nem da extrema esquerda, que é essas organizações, digamos, de torcedores, que são a surpresa do momento. Agora, os números são muito pequenos, que você, digamos que aquece o meu coração você ter alguma coisa contra, aquelas manifestações dos bolsominions, dos bolsonaristas, fanáticos se exprimindo sozinhos nas ruas, sem oposição. Acho isso interessante. Por outro lado, essas manifestações dos bolsonaristas também eram muito pequenas, entendeu? Repetitivas, não sei o que e tal, mas sem maior expressão, estavam em processo de decréscimo, de esvaziamento também. Eu não estou vendo, concordo com a ideia de que você precisa de ter realmente um movimento de massas. Foi cada vez que houve um processo desse tipo no Brasil, teve movimento de massa importante na rua, seja pela esquerda contra o Collor, seja pela direita contra a Dilma, mas eu acho que isso não tem cara de acontecer tão cedo, por várias razões, entre outras porque eu acho que as organizações, primeiro, pela baixa enraizamento, digamos, das organizações mais progressistas dentro dos movimentos sociais, segundo,
pelo fato de que eu acho que as organizações, sobretudo aquelas que eu posso chamar os partidos parlamentares, estão apostando sobretudo numa estratégia eleitoral e não estão dispostos a se arriscar nessas tentativas de mobilização. Se não houver iniciativas de grupos importantes da sociedade civil, sei lá, movimentos de professores ou movimento de estudantes, para frente a alguma questão concreta do seu setor, ou movimentos de negros, movimentos de feministas, etc., você vai ter, ou eventualmente você pode ter algum tipo de manifestação mais significativa frente a acerramento da crise econômica, em particular, no caso de problemas que eu acho que vão acontecer, do crescimento das questões de insegurança alimentar, de fome. Então, eu acho que aí você pode ter um potencial de uma mobilização mais radicalizada, mas eu não estou vendo muito a capacidade das organizações de esquerda mais radicalizada, ou mesmo da esquerda parlamentar, de puxar e encabeçar essas manifestações. Quem tem deixado a desejar é a oposição, Jamarque. Esse projeto autoritário do Bolsonaro também carrega dentro dele o entreguismo típico dos neoliberais, que privatiza e precariza a vida da população brasileira. Só que os partidos de esquerda me parecem mais preocupados em reafirmar suas posições individuais do que produzir um projeto de país em unidade. A nossa esquerda é incapaz de se unir até mesmo em um momento grave como esse, Jamarque? Olha, eu acho que, infelizmente, parece que é incapaz dessa unidade mesmo, porque nós estamos vendo o comportamento dos partidos parlamentares em particular, quer dizer, aqueles que têm expressão no parlamento, o PT, PSP, PDT, o próprio PSOL, e outros, estão enfrentando, eu acho que fazem um combate interessante parlamentar, digamos, contra os absurdos propostos pelo Bolsonaro, e tem conseguido, de certa forma, reagir a coisas piores que o Bolsonaro propõe, mas foram varridos, quando se tratava das questões de maior interesse para o setor neoliberal, foram tratorados, com a articulação do Rodrigo Maia. Agora, frente à crise propriamente dita política, a crise do Estado brasileiro, que está colocando a ameaça, de um golpe, nós estamos vendo quase que um comportamento de avestruz. Quer dizer, os partidos, o PT custou muito a entender que o Bolsonaro não só uma ameaça para a democracia, mas ele é uma ameaça para questões, até para como enfrentar a maior crise, que a gente está submetido nesse momento, que é do coronavírus, do Covid. Quer dizer, com o Bolsonaro a gente não dá conta de enfrentar esse problema. Então está todo mundo apostando na eleição municipal, na eleição de 2022, e custou muito a cair a ficha, e acho que foi muito por pressão da sociedade civil, que finalmente, o PT adotou, não, vamos sim, quer dizer, vamos pelejar pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment, seja o que for. Mas acho que é de meia boca, entendeu? Como eu acho que a maioria das posições desses partidos, dos outros partidos também. Agora, eu acho que essas coisas só vão se resolver, quer dizer, e mais, quer dizer, mesmo na questão parlamentar, você tem na questão eleitoral, você tem uma postura praticamente do ditado popular nordestino, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um tentando, quer dizer, fortalecer o seu espaço partidário, no processo eleitoral, quer dizer, com frentes muito limitadas. Quer dizer, num momento em que, para você varrer o bolsonarismo, você precisaria, mesmo numa frente eleitoral de uma unidade muito ampla, quer dizer, no máximo que você consegue fazer é juntar o PT e o PSOL no Rio de Janeiro e olhe lá, quer dizer, entende, um ou outro lugar, PCdoB com PT em outro lugar, deu uma coisa assim ou outra. Mas você não consegue juntar, por exemplo, o centro-esquerda, onde você tem o PSB, o PDT,
está trocando patadas, ou a rede, estão trocando patadas, entende, com o PT sem parar. Entende? Então, e vice-versa, o PT dando patada neles. Então você não tem aí a possibilidade, sem você conseguir juntar pelo menos eleitoralmente uma frente de esquerda e centro-esquerda, você tem a chance de sair perdendo na maior parte dos lugares. E para enfrentar o golpe, quer dizer, eu acho que você precisa de mais, você precisa de uma amplíssima frente, que eu chamo de salvação nacional. Quer dizer, você tem que juntar todo mundo que é contra o golpe, todo mundo que é contra o Bolsonaro, todo mundo que é contra a intervenção militar. Quer dizer, então isso aí vale muito amplamente mesmo. Eu não acho que você tem que ficar perguntando aquele negócio do filme, o que você fez no verão passado. Entende? A questão agora é o seguinte: quem é que nesse momento é contra esse golpe, é a favor de tirar o Bolsonaro, o Mourão, entende? Você tem um processo eleitoral limpo, entende? Para ajustar, quer dizer, as condições do Estado. Quem subscrever esse programa mínimo está no jogo, quer dizer, entendeu? Porque eu acho que se nós vamos ficar perguntando, bom, você foi a favor ou contra, entende, o golpe na Dilma? Você apoiou o Bolsonaro na eleição ou não? Entendeu? Eu acho que essa altura do campeonato, para isolar o Bolsonaro, vale tudo. Para isolar o golpe de Estado vale tudo. Brizola dizia, eu me lembro de ter assistido ele falando isso uma vez, se o diabo em pessoa com chifre, casco e rabo vier pedir entrada no PDT, eu diria, entre na fila, companheiro. Nesse momento eu estou aceitando o diabo. Entendeu? E eu acho que é fundamental uma frente muito ampla. Agora, essa frente não sai do nada, ela está começando a se forjar, mais por entidades, iniciativas da sociedade civil, mas ainda relativamente frágeis, relativamente pouco profundas, que ela tem que envolver muito mais gente a nível nacional, mais instituições também, e tem que aprofundar o seu conteúdo. Quer dizer, esses manifestos que saíram juntos, ou basta, etc., são manifestos muito defensivos, eles só colocam, estamos a fim de defender a democracia e as instituições. Você tem que ir adiante, você tem que ir com proposta. A proposta fundamental é o direta já fora Bolsonaro Mourão. As instituições também vêm agindo de maneira pouco incisiva, na minha opinião, Jamarque. Eu ouço alguns advogados falando a respeito dos limites de atuação que a Constituição estabelece para os poderes, mas me parece que algumas figuras que orbitam o Bolsonaro, incluindo ele mesmo, ultrapassaram o limite do razoável faz tempo. Não há uma certa paralisia do judiciário e do legislativo que faz com que o presidente dobre a aposta? Dias Toffoli e Rodrigo Maia têm atuado de maneira muito tímida frente às ameaças do bolsonarismo. Olha, Anderson, eu acho que concordo com essa avaliação. Eu acho que se eram necessárias razões fundamentais, quer dizer, para você interditar o presidente e varrer esse governo, quer dizer, já foram dadas dezenas de vezes. Já tem, você pode colecionar, quer dizer, os atos ilegais que poderiam ser objeto de algum tipo de ação jurídica ou política, para afastar, esse governo. Ocorre, quer dizer, que o Bolsonaro atuou mais recentemente, ele está agindo para neutralizar o Congresso, via Centrão, quer dizer, para proteger-se de um eventual impeachment. Então, para isso, ele nega tudo que ele falou antes, de anticorrupção, etc., contra a velha política, do toma lá da cá, e está direto no é dando que se recebe. Agora, com isso, ele está comprando, digamos, o Congresso no atacado, mas não no varejo, porque no varejo ele continua levando brecadas aqui e ali. Ele não dominou o Congresso, ele simplesmente está se protegendo de uma eventual pedido de impeachment. Eu acho que a posição do Rodrigo Maia, alguns dizem que é uma posição de alguém muito, muito hábil, muito esperto, de que ele não quer botar para votar a questão do impeachment porque sabe que vai perder, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que ele, ou menos do que isso,
Eu acho que ele tem uma postura talvez de preferir ser ele o elemento de negociação e de equilíbrio, embora ele esteja cada vez mais trocando caneladas com o governo. Mas volta e meia ele procura, né, fazer uma média e tal, né, porque isso valoriza muito o seu papel. O problema é que o Bolsonaro é suficientemente maluco, entendeu, ou irracional, quer dizer, para bater até num eventual aliado. Quer dizer, ele está permanentemente se enfrentando, com o Rodrigo Maia e claramente se preparando para derrubá-lo no começo do ano que vem. Agora, da presidência da Câmara. Agora, o judiciário está numa posição que eu diria o seguinte, dividida internamente, onde eu digo o seguinte, você tem os que urram e os que miam, né? O miado é o mais frequente. Nos últimos tempos você tem aquele negócio, não, passou dos limites, não podemos admitir. Aí tem uma declaração, outra declaração, outra declaração, outra declaração, e não acontece absolutamente nada. As coisas vão se repetindo e o miado vai ficando cada vez mais patético. Agora, mais recentemente, você tem duas iniciativas mais duras, quer dizer, uma do Celso de Mello, quer dizer, e a outra do Alexandre de Moraes, quer dizer, entende que se não é um rugido, quer dizer, pode ser até um rugido, mas eventualmente pode ser aquela história do famoso leão da Metro-Goldwyn-Mayer, daquele do cinema, que é 2 rugidos e o resto é fita. Mas pode ser que seja isso. Mas eu acho que até agora, pelo menos, eles estão mantendo uma pressão forte. Inclusive, o Alexandre de Moraes é o único que tem 2 frentes na mão, uma no STF e outra no TSE, todas as duas vinculadas à questão das fake news, em que ele tem o governo preso na mão. Né? Quer dizer, ele tanto pode empurrar a questão da cassação da chapa, como pode apertar, os asseclas, os filhos do Bolsonaro, indiciar os filhos do Bolsonaro, os financiadores do Bolsonaro e as bases, do Bolsonaro. E ele já botou alguns na cadeia, já pressionou, já desmontou uma parte desse sistema só pela ameaça. Então eu acho que alguma coisa está acontecendo ali além do normal. Agora, se isso aí vai ser respaldado pelo Pleno, isso é uma outra questão muito diferente. Eu acho que muito provavelmente você vai ver o miado ganhando e não o rugido. E acho que paro por aqui. Jean-Marc, muito obrigado por mais essa entrevista aqui no programa. Eu desejo a você um bom dia e deixo meu abraço. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de falar, com os ouvintes desse programa que há tempos eu não participava. Fico muito feliz de ter essa oportunidade e agradeço a você, Anderson, e a todos. Até mais. Conversamos aqui com o especialista em agricultura e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, Jean-Marc von der Weyde. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora executiva da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, Letícia Tura. Letícia, bom dia. Oi, bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse programa e poder contribuir no debate sobre a conjuntura, sobre o momento que a gente tem vivido no país. Muito obrigado, Letícia, por estar conosco aqui no Faixa Livre. Letícia, além desse caráter autoritário que tem se mostrado com clareza desde o início do ano passado, a ignorância e o desmonte provocados por esse governo federal atingem diversos setores da nossa sociedade. Um deles é o meio ambiente. Um ministro como o Ricardo Salles, que já se mostrou interessado em atender às demandas dos grandes latifundiários, ignorando a demarcação de terras indígenas, as áreas de preservação ambiental, a nossa Mata Atlântica para, como ele mesmo disse, passar a boiada.
Eu gostaria primeiro, Letícia, de saber como vocês da FASE têm observado esse cenário do nosso meio ambiente no governo de Jair Bolsonaro. Anderson, a boiada do Salles, na verdade, ela já vem passando desde o início do governo Bolsonaro, né? Ou seja, desde de 2019, o Brasil tem vivido um intenso e acelerado processo de desregulação ambiental e de desconstrução de todo o nosso aparato institucional de governança ambiental, né? Nós iniciamos o ano de 2019 com uma profunda reforma ministerial que foi conduzida logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro, que esvaziou o Ministério do Meio Ambiente, né, com cortes drásticos no seu orçamento, inclusive aquele que era previsto para a prevenção e controle de incêndios florestal, suspensão de convênios e extinção e enfraquecimento de secretarias que respondiam por programas e políticas de mudanças climáticas, combate ao desmatamento e queimadas, como o PPCDAN, ou de povos indígenas e comunidades tradicionais, né? A redução e o desmonte de equipes e estruturas de escritórios regionais do ICMBio, do IBAMA, que levou ao desmantelamento da estrutura de fiscalização e controle desses órgãos, né? Que se traduziu na redução das operações de fiscalização e, consequentemente, no ritmo das multas aplicadas com uma queda, enfim, e que isso tudo se repercutiu, como a gente bem se lembra, no ano passado, naquele enorme focos de crescimento, de focos de queimada, né, no crescimento dos focos de queimada e do desmatamento, mas também, principalmente na Amazônia e no Cerrado, mas também aquele vazamento descontrolado de petróleo, porque poluiu toda a costa do Nordeste brasileiro. E a questão é que esse processo não encontrou tréguas durante a pandemia, né? Quer dizer, como ele bem anunciou, tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada, e a gente continuou assistindo a anistia dos desmatadores da Mata Atlântica, apesar de que isso foi revisto depois, né? Agora mais recentemente, a exoneração de funcionários de fiscalização do IBAMA, reestruturação do ICMBio, e por aí vai. Ou seja, o resultado disso é que o Brasil, diferente de vários outros países, durante esse período da pandemia, ao invés de apresentar uma redução das emissões de gases de efeito estufa, apresentou um aumento das emissões de gases de efeito estufa em função do aumento do desmatamento nesse período. Essa situação se reflete justamente na derrubada das nossas matas, Letícia. Os alertas de desmatamento na Amazônia registraram um recorde em maio deste ano. Foram 829 quilômetros quadrados, o maior total para o mês nos 5 anos da série histórica deste indicador, de acordo com os números do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é 12% acima do registrado em maio de 2019. Como é que você analisa esses dados, Letícia? Então, Anderson, o Brasil ele apresentou importantes avanços nas últimas décadas em relação à preservação ambiental e o combate ao desmatamento. No final dos anos 90, início dos 2000, você observava um ritmo de crescimento do desmatamento, apresentando dois grandes picos, né, na metade dos anos 90 e nos anos 2000 com relação ao desmatamento. Isso foi levando a uma série de construção de leis, de programas e teto, e até que se culminou em 2004, na constituição do Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, o PPCDAN, que foi desconstruído agora, ano passado, como já falei. E o Brasil chegou a apresentar, entre 2004 e 2012, uma redução de 83% do desmatamento. Só que a partir de 2013, a gente já começa a observar uma tendência de crescimento na taxa de desmatamento da Amazônia Legal, o que já se preocupava bastante na época, né? Quer dizer, a necessidade de se avançar mais nos projetos, nas políticas, nas medidas ambientais e tal. Só que, por outro lado, quando a gente observa esse salto do desmatamento na Amazônia entre 2018 e 2019. Ou seja, os dados consolidados do PRODES, que foi apresentado semana passada, eles confirmaram
essa alta do desmatamento da Amazônia Legal, mostrando que, na verdade, você teve um aumento do desmatamento de 34% do total, na verdade, um total de 10.129 quilômetros quadrados de corte entre agosto de 2018 e julho de 2019. Sendo que o estado do Pará, que foi onde ocorreu o Dia do Fogo, né, ele representou um pouco mais de 40% de todo esse aumento. Ou seja, em um ano, nós retrocedemos 10 anos de avanço de políticas e de ações de combate ao desmatamento, né, pois a gente não via um crescimento, taxas tão elevadas, né, em termos absolutos de desmatamento desde 2008. E pelo menos desde 2000, você não via uma taxa de crescimento de um ano para o outro tão grande assim. O que nos preocupa nesse momento é que, em meio à pandemia, os dados do DETER, primeiro, eles demonstram já um crescimento, na verdade, de 62% nos alertas de janeiro a abril. E no mês de maio, né, ele já foi maior 34% do que o mês de abril. De tal forma, né, que até o mês de maio, ou seja, de agosto a maio, a meados de maio, você já tinha 90% de tudo que foi desmatado no ano anterior, sendo que ainda faltam 2 meses, um pouco mais de 2 meses, para completar o período de 2020, né? Ou seja, de agosto de 2019 a julho de 2020. Então, a tendência de aumento do desmatamento permanece em 2020, mesmo com a pandemia. Só que o que é importante destacar com relação aos dados do desmatamento é que eles não podem ser vistos dissociados do crescimento da violência, que também se mostram crescentes desde o ano passado, né, como a gente pode ver pelos os relatórios da Comissão Pastoral da Terra, e não pode ver dissociado também aos ataques aos direitos territoriais que temos observado também de forma bastante acelerada desde o ano passado. Não bastasse esses índices, Letícia, ainda temos aquele projeto de lei 2633 que tramita no Congresso, que trata da regularização fundiária. Explica, por favor, para os nossos ouvintes do que se trata esse PL e quais os problemas que ele traz para o meio ambiente no país. Então, sobre o PL 2633, né, o projeto de lei, ele é o substituto da medida provisória 910, né, que circulou bastante aí na imprensa e nas mídias sociais. Bom, basicamente, de forma bastante resumida, né, esse projeto de lei, ele prevê a permissão de regularização fundiária sem vistoria, ou seja, por autodeclaração, né, o que acabaria, na verdade, legalizando a grilagem de terras no Brasil, né? Bom, isso por si só já é um problema bastante grave. E agora, você imaginando um processo de legalização da grilagem num contexto de crescimento do desmatamento e de crescimento da violência no campo, você só pode imaginar que isso tudo será muito potencializado, porque, na verdade, no Brasil, a questão fundiária e a questão ambiental, elas estão completamente entrelaçadas, né? Porque, na verdade, né, a grande parte desses territórios, né, não identificados, dessas terras públicas, né, elas não estão vazias, né, elas estão com populações vivendo nesses territórios há décadas, né, há séculos. São os territórios de populações tradicionais, povos indígenas, populações quilombolas, que até hoje não ganharam o devido reconhecimento, ou até você tem territórios já reconhecidos que estão, mas que às vezes não concluíram completamente seu processo de regularização, que estão invadidos, né? E são exatamente essas áreas também, né, dessas populações que são aquelas mais preservadas, com mais rica biodiversidade. Então, se imagina, né, alguns dados
que, por exemplo, foram coletados, apresentados pela Comissão Pastoral da Terra, né, eles mostram que esse PL ele poderá levar à privatização de em torno de 20 milhões de hectares de terras públicas no Brasil e chegar até um acréscimo de 16 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né? Então, por isso que um conjunto de organizações da sociedade civil brasileira tem exigido, né, a retirada de pauta desse PL, né, no mínimo, assim como outras medidas graves sobre o meio ambiente, no mínimo enquanto perdurar essa pandemia, porque de fato ele é um PL que poderá trazer sérias consequências ambientais e sociais para o nosso país. Letícia, dá para interromper esse processo de desmatamento acelerado? O que vocês da FASE têm feito nesse sentido? Bem, eu diria que essa é a pergunta do século, né? É a pergunta que não quer calar, mas eu diria que já estava claro, né, desde 2013, desde 2012, né, quando a gente interrompeu a curva de decrescimento do desmatamento, quer dizer, a curva do desmatamento começou a crescer novamente no Brasil, que não se alcançará a desaceleração do desmatamento se não se alcançar a justiça ambiental. Ou seja, é necessário que nenhum grupo social carregue de forma desproporcional os impactos, os danos do desenvolvimento, do crescimento econômico, né? O cenário atual ele só comprova essa tese, né? Quer dizer, à medida que as desigualdades socioeconômicas aumentam no nosso país, as desigualdades ambientais também aumentam e trazem sérios danos ao meio ambiente, né? Então, esses dados todos têm mostrado isso, né? Os dados do crescimento do desmatamento e do crescimento dos conflitos no campo. De forma imediata, né, para combater o desmatamento, obviamente que é necessário fortalecer toda a nossa institucionalidade ambiental, marcos legais e as ações de comando e controle, fiscalização, ou seja, é importante uma presença forte do Estado, né, nessas áreas, mas, antes de tudo, para nós da FASE, combater, desacelerar o desmatamento, ela significa, de um lado, a garantia dos direitos socioterritoriais, né, de povos e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades camponesas, povos indígenas, agricultores familiares, a garantia da soberania e segurança alimentar e a saúde, né? Hoje, antes de tudo, a saúde dessas populações, né, que vivem nos diferentes biomas brasileiros, né? Ou seja, para conservar a floresta em pé, é preciso zelar pela vida dos povos da floresta, dos cerrados, dos pampas, da caatinga, dos rios, enfim, né, dos diferentes biomas. Além disso, por outro lado, também é necessário pensar em outras formas, né, de produção e consumo, né? É preciso repensar a nossa economia, as nossas infraestruturas logísticas, né? Quer dizer, não é possível pensar a redução do desmatamento com essa quantidade de portos, aeroportos, com circuitos longos de comercialização, com indústrias eletrointensivas, com grande demanda energética, né? Quer dizer, é necessário pensar o encurtamento dos circuitos de comercialização, a diversificação alimentar, a descentralização econômica, né? Na área ambiental, as pessoas costumam falar dos 5 R's, né? Reciclar, reduzir, reutilizar, mas eu diria que é necessário a gente falar dos D, né? Descentralizar, diversificar, distribuir, enfim, é necessário pensar, não tem como pensar isso dissociado de se pensar uma sociedade mais igualitária, né? De respeito aos bens comuns, né? Realmente nós temos que pensar numa transformação social mais ampla, né? Bom, e a FASE tem trabalhado no combate ao desmatamento em diferentes níveis, né? Nós temos um trabalho territorial há bastante tempo na Amazônia, fundamentalmente em 2 estados da Amazônia, no Pará e no Mato Grosso, trabalhos antigos.
onde a gente trabalha com várias iniciativas de agroecologia, né, exatamente nessa direção de pensar outras formas de produção e consumo, de construção social de mercado, de aproximação entre o campo e a cidade, entre consumidores e produtores, né, e de se fortalecer políticas públicas que também tiveram retrocessos na área de segurança alimentar, como a Política Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, os vários outros programas de incentivo, né, a populações tradicionais, a produção de populações tradicionais, assim como também a incidência no âmbito internacional, né? Quer dizer, a gente na fase costuma falar que é necessário atuar em diferentes escalas, né? Desde o âmbito territorial, no desenvolvimento de iniciativas concretas, né? Até a incidência mais ampla em políticas públicas, levando essa experiência territorial para o âmbito nacional e internacional. Agora, você vê mobilização da sociedade civil organizada para conter essa violência contra o nosso meio ambiente, Letícia? Eu te confesso que vejo poucas iniciativas, mais aquele movimento liderado por alguns artistas como o Caetano Veloso e a Paula Lavigne, o 342 Amazônia, mas fora isso, há poucas atitudes das pessoas. Anderson, do meu ponto de vista, não é que haja poucas iniciativas, mas há muitas iniciativas invisibilizadas, né? Principalmente para a sociedade, né? Para a comunidade mais urbana, para o centro-sul do país, né? Desde o ano passado, muitos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, pesquisadores, ativistas, eles têm buscado atuar no combate ao desmatamento e na denúncia da desconstrução institucional, né, da área ambiental, na denúncia também dos crimes que ocorrem no campo, que não podem ser separados do debate do desmatamento, né? Então, você tem, desde iniciativas parlamentares que estão articuladas com a sociedade civil, né? Como a constituição, né, de frentes parlamentares ou fortalecimento de frentes parlamentares que já existiam. Então, você tem aí a Frente Parlamentar Ambientalista, você tem o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, você tem a Frente Parlamentar Indigenista, você tem a Frente Parlamentar de Povos e Populações Tradicionais, enfim. Então, você já tem uma ação articulada da sociedade civil para discutir essas questões junto ao parlamento. Você tem também toda a ação do movimento indígena, né, através da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tem feito uma série de denúncias nacionais e internacionais. Inclusive, ano passado, eles fizeram todo um giro pela Europa, né, uma caravana pela Europa, para denunciar toda essa situação de desmatamento no Brasil, de ataque aos direitos ambientais deles e à vida das populações indígenas, né? Você tem toda a turma também da Via Campesina, através do MST, do MPA, do Movimento de Mulheres Camponesas, né, do MAB, que também tem atuado nessa direção. Você tem também o pessoal do CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que também tem buscado atuações em torno disso. Vários outros, né, movimentos ambientalistas, socioambientalistas. Você tem também o Grupo Carta de Belém, que discute as questões climáticas articuladas aos impactos que tem nisso. Você tem a Comissão Pastoral da Terra, que anualmente lança
um levantamento dos crimes cometidos no campo, porque, mais uma vez, você não pode associar o aumento da violência no campo com o aumento do desmatamento. E eu fico aqui com medo já de estar esquecendo outras possibilidades, porque, de fato, tem os próprios movimentos quilombolas também, porque, de fato, você tem muita movimentação em torno, tanto nacional como internacional, em torno do combate ao desmatamento, mas que talvez está pouco visibilizado, está pouco conhecido da sociedade, a movimentação que tem em torno disso, de campanhas, né? Inclusive pedindo a saída do ministro, né, que tem o hashtag Fora Salles, né, também em torno de se retire da pauta, da não aprovação do projeto de lei 2633, que também tem uma associação direta com o combate ao desmatamento, como eu já falei. Então também tem toda uma outra movimentação, né? Própria CNBB tem atuado muito nisso, né? A CNBB e as pastorais sociais, enfim. Então você tem um grupo grande de organizações que tem atuado, mas que precisa ganhar mais visibilidade. Letícia, eu quero te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um bom dia e mandar um abraço. Oi, Emerson, eu é que agradeço o convite de ter podido vir aqui conversar com vocês, espero ter respondido as perguntas a contento, poder divulgar um pouco as nossas pautas, os nossos sítios, enfim, estamos aí sempre à disposição e na espera por dias melhores, né? E fiquem bem, cuidem da saúde, cuidem do próximo. Um abraço. Conversamos aqui com Letícia Tura, ela é diretora executiva da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário, a vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui nessa interlocução. Muito obrigado, Damasceno, por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Damasceno, eu tenho a impressão de que o judiciário brasileiro nunca trabalhou tanto na nossa história democrática, em um cenário onde justamente quem deveria defender a nossa Constituição, o Poder Executivo, é que mais ataca os preceitos da Carta Magna. Dentre os muitos temas a tratar nessa entrevista, eu gostaria de começar por aquele parecer do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reafirmando o óbvio de que as Forças Armadas não podem agir como poder moderador no país. Logo depois dessa afirmação, o governo federal, representado em uma nota pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos, esses dois últimos generais do Exército, é sempre bom lembrar, disse que os militares estão sob a autoridade do governo, deixando nas entrelinhas que pode convocá-los caso haja uma decisão dos outros poderes que desagrade o Palácio do Planalto. Traduzindo, caso Bolsonaro tenha seu mandato cassado. Como é que você vê tanto esse parecer do Fux como essa reação do governo? Pode isso, Damasceno? Anderson, defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender a Constituição é obrigação de todos os que têm compromisso com a Constituição. Essa nota dos generais é um equívoco. O que a Constituição diz é que as Forças Armadas são uma instituição permanente, subordinadas hierarquicamente ao Presidente da República, e que a intervenção pode se dar por convocação, por requisição de quaisquer dos poderes para, diante de uma situação de calamidade pública, e para manter a ordem social. Portanto, ela não está restrita a convocação pelo Presidente da República e nem existe a possibilidade de convocação para intervenção nos demais poderes.
É isso que eu acho que está faltando, né, a esses generais. É claro, né, a decisão, né, nenhum parecer, né, do ministro Fux, a decisão coloca os pingos nos is. As Forças Armadas não são poder moderador. Elas assumiram este papel no vácuo de poder, né, que se, né, prolongou ao longo da história da República, proclamada por um golpe militar, né? Agora, né, João Mangabeira, em 1949, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento de Rui Barbosa, ele disse que o judiciário foi o poder que mais falhou. Porque se abdicou do seu, né, do seu papel e permitiu que no vácuo nós tivéssemos as inúmeras intervenções militares que tivemos ao longo da República. Eu acho que é esta a questão, né? Os militares foram mal acostumados, né? E foram, sobretudo, mal acostumados, né? E não aprenderam a lição, porque depois de 21 anos de terror, né, da ditadura empresarial militar, de 1964 a 1985, eles não foram devidamente colocados no lugar, né, pela nova ordem constitucional. Eu acho que é essa que é a questão. E o momento, né, é este. Este é o momento para dizer aos militares, né, o papel que eles têm nesta ordem. O que me deixa mais impressionado, Damasceno, é que o Bolsonaro e esses generais de pijama do governo fazem o que querem e nenhuma atitude efetiva é tomada, nem pelo Supremo, tampouco pelo Congresso. Os poderes estão de fato com as mãos atadas em uma situação como essa? O presidente pode ameaçar como quiser a democracia sem nenhum tipo de sanção? Anderson, isso é um jogo, né? Nós não podemos pensar as relações de poder ou as relações sociais com um relógio antigo, aqueles relógios de máquina, em que uma peça funciona adequadamente de acordo com a outra, né? E marca certinho a hora, o minuto e o segundo. Tem sempre os pontos de tensão, né? Um poder quer avançar, o outro poder às vezes cochila e deixa, às vezes se compõe, né? Então, por isso que nós vivemos num sistema que instituiu a separação de poderes, né, que devem ser harmônicos e independentes. A harmonia significa que cada qual deve ficar no seu quadrado e funcionar, né, de acordo com as atribuições que lhe foram incumbidas, né? Então, eles são independentes porque o funcionamento de um não há de depender, né, da aquiescência do outro. Né? Então, essas são as duas características da harmonia e independência dos poderes. É claro, né, que neste momento o executivo pensa que pode mais do que pode. E eu não sei nem se é o executivo, mas talvez o chefe do executivo, que é uma pessoa despreparada, né? Foi capitão despreparado, né? Foi uma figura como pessoa desqualificado, despreparado, e evidentemente foi alçado à presidência da República sem preparo para isso, né? Foi um deputado de baixo clero, apesar de tanto tempo no parlamento, não aprendeu nada, né, com a convivência com seus pares. Então, o que nós temos aí é um jogo de poder, um jogo de força, tá? E aí os oportunistas aproveitam as oportunidades, e é por isso que são oportunistas, né? Vivem de aproveitar as oportunidades, né? E aí vem os generais de pijama, vem os generais mesmo da ativa, né? Os militares da ativa que querem uma boquinha, né? Que ficam prometendo que não podem garantir, né? É óbvio que a sociedade já rechaça, né, esse protagonismo militar, né? As pesquisas já têm indicado isto, né? E aí é a hora do Supremo, né, do Judiciário e do Congresso começar a atuar pelas beiradas, né, a fim de não abrir, né, um conflito, né, escancarado, né? Mas a própria sociedade já está dando sinais, né, e este poder, né, que pensava que pudesse ser absoluto, ele já está sendo enquadrado, já está sendo colocado no seu devido lugar. E em muito pouco tempo, né, ele estará no seu devido lugar, porque não interessa à sociedade brasileira repetir os erros do passado. Agora, Damasceno, dentre essas ações que podem provocar a mais que necessária saída de Bolsonaro da presidência, estão aqueles processos que contestam a chapa dele com o Mourão nas eleições presidenciais.
Houve na semana passada a retomada do julgamento de um dos inúmeros processos que se acumulam no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele foi logo paralisado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Me parece que a cassação da chapa é a maneira mais rápida e, ao mesmo tempo, mais difícil para que o ex-capitão do Exército deixe o cargo. No entanto, um ponto-chave neste processo é a utilização das provas levantadas no inquérito que investiga as fake news lá no STF. Essa discussão está em pauta. Você acredita que essas provas que foram conseguidas nas buscas e apreensões contra bolsonaristas podem ser utilizadas pelo TSE, Damasceno? Esse debate já esteve presente em um outro momento recente da nossa história, não é isso? Anderson, eu não conheço os processos que estão em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral. Eu gosto muito de falar dos processos depois de olhá-los, depois de lê-los, depois de analisá-los, né? Mas tenho ciência da existência deles. Um pedido de vista paralisa um julgamento, mas nem sempre um pedido de vista é algo favorável ao réu, né? Às vezes aquele que pediu vista fosse votar pela absolvição, fosse fazer um voto pela absolvição, mas pede vista exatamente para fazer uma análise melhor e ao final chega a uma conclusão contrária ao réu. Neste caso é o que parece, porque o processo trata de fake news e este procedimento que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, ele analisa exatamente a questão das fake news e está sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, ao devolver essa vista, o ministro Alexandre de Moraes poderá trazer elementos, né, ou poderá analisar as provas já existentes neste processo à luz do que ele viu, né, lá no inquérito do STF. E, claro, essas provas que são colhidas lá podem ser transplantadas para cá, elas podem ser trazidas, né, que nós vamos chamar de prova emprestada. Isso é fato novo, né, que pode ser levado ao conhecimento do tribunal, inclusive pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, né? E, às vezes, isso aí é uma coisa complicadíssima, né, mas não é incomum, que, embora essas provas possam não vir a ser juntadas ao processo que tramita, ao recurso que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, elas podem, né, servir de convencimento. Né? As pessoas tomam ciência, olha, eu estou tomando ciência de que lá no STF foi apurado isso, e, portanto, esse documento que está aí, as folhas tais do processo, é algo demonstrativo disto que foi melhor aclarado em outro momento, em outro lugar, e etc, etc. Isso acaba sendo um elemento de convicção, né? Os elementos de convicção deveriam ser apenas aqueles que estão estritamente nos autos, mas não é assim que se forma convencimento. Né? Os julgadores, todos eles são humanos e julgam também com razões que não são essas razões abstratamente postas. Portanto, eles se influenciam também pelo noticiário, pelo que veem na rua, pelo que ouvem, né? Pelas situações, né? Todo julgamento ele é feito por um sujeito e, portanto, todo julgamento é subjetivo. Né? Eu não sei se esse pedido de vista interrompe o julgamento a favor, né, da chapa. Né? Pode ser que seja exatamente o contrário. Em paralelo a isso, há o debate em torno da validade do próprio inquérito das fake news no Supremo, em uma ação antiga do Partido Rede. O ministro Edson Fachin votou favorável, mas há uma enorme discussão nesse sentido. O advogado constitucionalista Bernardo Campinho, um dos nossos comentaristas, considera esse inquérito inconstitucional. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, Damasceno. Você acha que o Supremo vai validar esse inquérito, ainda que haja discordâncias em relação ao fato de sua origem ter se dado na própria Suprema Corte? Anderson, essa é uma questão que eu tenho sido cobrado por alguns amigos meus. Tem um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, desembargador Rogério de Oliveira Souza, que tem me feito provocações. Você não vai escrever contra este inquérito?
Você que pugna pelo Estado de Direito, né, não vai escrever contra esse inquérito, ele vive me provocando em relação a isto. Primeiro, eu não conheço também, né, esse procedimento. Eu não sei se é um inquérito, né, deixa eu fazer isso em alguns passos. Eu não sei se é inquérito, eu não sei se é um mero procedimento apuratório, e aí, em sendo um procedimento apuratório, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que cabe ao próprio tribunal investigar as ocorrências havidas no âmbito do tribunal, né? Aí alguém pode dizer assim, não, mas essas pessoas que estão ameaçando os ministros, que estão lançando rojões contra o Supremo, não estão no âmbito do tribunal. A princípio, esse raciocínio está correto, mas tem um senão. Nós temos o crime à distância, né? Eu posso cometer um crime internacionalmente, eu posso postar nos Correios uma carta-bomba. E o crime só vai se consumar quando alguém abrir a carta e ela explodir. Portanto, o local do crime é o local onde ela produziu o efeito. E nós temos aí, né, vários exemplos, nós poderíamos dar, além da carta-bomba, do crime à distância. A ameaça pode ser um deles, né? A ameaça à injúria, né? Está lá o ministro do gabinete dele e ele recebe uma comunicação injuriosa, o crime se consuma quando ele recebe a injúria e não o momento em que a pessoa teve a prática injuriosa. Então eu não conheço esse inquérito e acho que nós temos na Suprema Corte, né, embora, né, possamos ter críticas quanto aos posicionamentos ou divergências quanto aos posicionamentos de um ou de outro ministro ou até de todos, pessoas que conhecem um pouco de direito, né? Pessoas que têm uma formação, que sabem lidar com isso. Eu não sei o que está acontecendo ali neste procedimento apuratório, mas é possível que, em sendo um procedimento apuratório de crimes cujos efeitos tenham sido produzidos no âmbito do tribunal, isso não haveria aí uma ilegalidade, porque o regimento interno do Supremo autorizaria. Quanto ao cabimento, quanto ao acolhimento disso, à validade disso, isso vai depender depois do Ministério Público, que tanto pode ser o Ministério Público Federal, quanto pode ser o Ministério Público do Distrito Federal, né? Ou até de um estado, de onde pode ter partido, né, uma ameaça, né, ou numa outra prática delituosa contra o Supremo ou os ministros do Supremo, né? Então quem vai validar isso depois será o Ministério Público e o juízo a quem competir, né, a apreciação do que lhe for apresentado, né? Agora, eu não sou desfavorável à apuração, não, né? Até porque o regimento interno do Supremo autoriza, né, que se apure os fatos, né, que tenham repercussão internamente no tribunal. E aí eu vou tomar como parâmetro a questão do crime à distância, que talvez seja a situação que nós estejamos vivenciando, né? Como eu estou te dizendo, eu não conheço e por isso tudo é um talvez. Mas o que nós não podemos ficar atados, né, esperando alguma providência do Procurador-Geral da República, né, que foi escolhido como foi escolhido, né, e está sendo aí prometido, né, está sendo agraciado com a promessa de uma terceira futura vaga no Supremo, e não é uma pessoa que está se comportando de modo a conter esses abusos contra a ordem jurídica e contra, né, o Estado de Direito democrático. Damasceno, das ameaças feitas pelos bolsonaristas, em especial contra o Supremo, tivemos aquele episódio do lançamento de fogos de artifício em direção ao prédio do STF no último sábado. Essa ação se deu depois que aquele acampamento do denominado Grupo 300 do Brasil, montado lá na esplanada dos ministérios, foi desfeito pela Polícia do Distrito Federal por ordem do governador Ibanez Rocha. Durante o protesto, um dos manifestantes chegou a dizer que se os ministros do Supremo não renunciarem, não ficará um vivo. O presidente da casa, Dias Toffoli, reagiu dizendo que o STF jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça. Esse pessoal não tem o menor limite em atacar a ordem democrática, hein, Damasceno? Anderson, veja bem, aloprado tem em tudo quanto é lugar.
Se você tiver dúvida da existência de aloprado no mundo, compareça a um churrasco, né? Quando acabar a pandemia, compareça a um churrasco desse que fazem, pode ser com jornalistas, pode ser de empresa, né? Pode ser de grupos de amigos, ou então num botequim, né? Fica até mais tarde num botequim que você vai ver que vai surgir, né, um aloprado aprontando as suas. Sempre tem, né? Aloprado tem em todos os lugares. Essa turma que estava lá, né, os 300 pró-Bolsonaro, você vê que já não são 300. Ontem eles convocaram uma manifestação, né, pela defesa da Sara, né, não sei das contas, e dos 300 convocados só apareceram 9. Né? Então o jornal ainda fez uma brincadeira, diz que faltaram 290. Né, porque uma está presa. Né? Então você vê que só 9 já apareceram. É claro que esse pessoal está abusado. Né? É claro que esse pessoal é perigoso. Né? Um ministro não deve sentar-se à beira da calçada de costas para a rua, né? Até porque nós sabemos da ligação desse pessoal com milicianos, sabemos da truculência deste pessoal. Né? Então, lançaram fogos, fizeram ameaças, né? Agora, estão demonstrando a sua fraqueza. E a própria ordem social, a própria ordem jurídica, a própria ordem econômica não está interessada em ver este bando de aloprado assumindo poder, não. Esse pessoal não produz nada, não consome nada, não ajuda a construir nada. Esse pessoal só atrapalha. Qualquer um, ainda que seja um empregado um empregador, né, um empregador de extrema direita, né, um empresário, né, de extrema direita, ele não tem interesse em ver esse pessoal se assanhando e aprontando as suas, porque esse pessoal dá prejuízo, né, esse pessoal não ajuda em nada, nem ao empresário, né, que quer obter lucros e que não tem importância de onde vem o lucro. Né? Então esse pessoal não vai ter apoio, não. Né? O maior perigo são as milícias. Porque essas vendem uma segurança, extorquem, impõem a segurança, causa danos aos negócios. Mas essa turma ali, os 300, a Sara, esse pessoal que fica fazendo essas ameaças, eles vão sucumbir logo e por falta de apoio daqueles que eles acham, né, que serão os seus apoiadores. Uma das consequências desse ato, Damasceno, foi a prisão daquela ativista Sara Geromini, que se auto-intitula Sarah Winter, uma das líderes do tal Grupo 300 do Brasil. O curioso é que antes de ser adepta do bolsonarismo, ela já foi militante de um grupo feminista, do qual foi expulsa sob a acusação de sumir com o dinheiro de um protesto e espalhar mentiras. Parece que a ficha criminal dessa moça é longa, hein, Damasceno? Anderson, na pergunta anterior, eu esqueci o sobrenome dela e eu ia falar Sara Jerominho, né, em alusão aos Jerominhos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E por isso eu falei Sara não sei das contas. Né? Essa moça é uma aloprada. Tá? Em novembro de 2012, ela estava lá na aldeia Maracanã, né? E o professor, né, Mércio Pereira Gomes lançou lá, juntamente com vários indígenas que ocupavam aquele espaço, o livro Os Índios do Brasil, Passado, Presente e Futuro, e essa moça estava lá. Né? No final das contas, tinha uma reclamação dos índios de que os víveres, né, os alimentos que as pessoas deixavam lá para eles, eram apropriados, né, por uma turma né, que ocupou aquilo lá, que a pretexto de apoiá-los, estava lá comendo a comida deles, e quando alguém chegava com uma cesta, eles iam lá e pegavam metade da cesta. Então tinha uma divisão ali, né, as pessoas se apropriando, né, da metade da comida que era levada para os índios que estavam acampados na aldeia Maracanã. E essa moça era uma delas. Então naquele momento ali ela estava contra a vontade dos índios, dizendo que estava lá para defendê-los, né? Isso gerou um problema lá na aldeia Maracanã. Então, depois ela apareceu aí com, né,
no Red Femme, né, com o corpo nu e com coisas escritas do corpo, e que também foi expulsa do Red Femme. E no atual momento ela vai ser expulsa lá do grupo dos 300, né, porque cria mais problema do que pode ajudar. Eu acho que a questão dessa moça, ela precisa, talvez, seja de apoio e não de prisão. Eu não vou comemorar a prisão de ninguém, né, nem muito menos de ninguém, né, nem da Sara Geromini. Eu não comemoro prisão. Ainda muito, né, menos ainda quando se trata, né, de imputação de crime definido na Lei de Segurança Nacional, editada pela ditadura e que deveria ter sido revogada pela ordem jurídica democrática, né? E este foi um erro, né? Nós fomos complacentes com essa turma, mantendo o aparato repressivo que foi montado durante a ditadura empresarial militar. E é com este aparato que essa turma conta no presente momento, né? Mas essa moça, acho que o problema dela é muito mais um problema de transtorno, né, psíquico, emocional ou de outra ordem, do que um problema de ordem criminal. Isso não significa que, se cometendo crime, ela não deva responder por eles, né, e etc. Mas eu acho que é uma pessoa que precisa muito mais de tratamento, né, do que de prisão, né? E as saídas radicais dela demonstram muito isso. Ninguém sai, né, do grupo Femme, né, para um grupo de defesa da família imediatamente, como ela fez num curto lapso temporal. Isto é demonstração de que é uma pessoa sem equilíbrio emocional, sem equilíbrio psicológico suficiente, né? Então nós temos que olhar isso também sobre esse viés e entender, né, que os malucos podem ser perigosos, claro que podem ser, né? Pode ser perigosa a segurança, a vida alheia, né? Mas que são pessoas que precisam ser compreendidas como tal também. Outro episódio lamentável, Damasceno, foi aquela invasão do Hospital Municipal Ronaldo Gazola por bolsonaristas que derrubaram computadores, chutaram portas, influenciados por um pedido do presidente da República. A pergunta que fica é: o Bolsonaro pode ser acionado criminalmente por incitar esse tipo de atitude por parte de seus seguidores? Sem dúvida nenhuma, o presidente Jair Bolsonaro praticou o crime de incitação a crime, né? E que foi consumado com essas práticas, que não foi só no Hospital Ronaldo Gazola, né, contra médicos, enfermeiros, né, equipamentos públicos, contra a própria saúde, e aí já é uma outra questão, contra a própria saúde das pessoas que estão sendo atendidas, recebendo tratamento, e ao saírem, né, com a possibilidade de disseminarem o vírus na medida em que tiveram contato, né? Então não pode dizer, né, isso é um crime, esse crime de propagação, de moléstia, ele é um crime que a pessoa precisa saber, né, que pode estar contaminando outros. E neste caso eles não poderiam dizer que não sabiam, porque se entram num lugar onde estão pessoas infectadas, né, ao saírem de lá, elas têm que saber que podem estar levando o vírus e podem estar infectando terceiros. Então você vê que o presidente foi efetivamente a incitação à prática de crime. Tá? Disso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Ele poderá vir a se responder sim, né? E isso é um crime comum, né? Não é um crime de responsabilidade, embora esta conduta também possa ser tipificada como crime de responsabilidade por comportamento contrário à dignidade do cargo de presidente da República. O presidente da República não pode, né, incidir nesse tipo de prática. Não fosse crime comum, né, ele já estaria diante de um crime de responsabilidade. Mas o que ele fez está tipificado no Código Penal como crime, né? E eu tenho certeza absoluta que num dado momento, né, quando a hora dele chegar, ele será responsabilizado por isso e por tudo, né? Essa é a questão do poder. Existe um momento adequado para a atuação. E o momento adequado para a atuação será logo, quando ele perder, né, o pouco apoio que ainda tem. Damasceno, o ministro da Justiça, André Mendonça, pediu na última segunda-feira à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que investigassem a publicação do jornalista Ricardo Noblat de uma charge de Bolsonaro feita pelo cartunista Aroeira.
No desenho, o presidente aparece com balde e pincel nas mãos após pintar as pontas de uma cruz vermelha, símbolo usado em hospitais e ambulâncias, e transformá-la em uma suástica, que é o símbolo do nazismo, em referência àquele pedido do presidente para que seus aliados invadissem hospitais que tratam pacientes com Covid-19 para fotografar e filmar. Segundo o ministro, o pedido de investigação se baseia na Lei de Segurança Nacional. Como é que você analisa esse episódio? Censurar a charge é bem característico, né? Faz parte já do procedimento, né, desta família que está no poder. É preciso lembrar que em 2013 foi por ação, né, foi em decorrência de um ofício do deputado estadual Flávio Bolsonaro, né, que a presidenta do tribunal, Leila Mariano, instaurou contra mim um procedimento e mandou fazer busca e apreensão de um quadro, né, também com uma charge do cartunista Carlos Latuf, né, e este quadro acabou sendo leiloado e com o dinheiro, né, foi comprada uma casa, não só do quadro, mas de outros objetos que foram leiloados, comprado casa, imobiliado a casa e auxiliada a atuação, né, de instituições de defesa de direitos humanos no Rio de Janeiro. Então já não é novidade que faça isso. Agora, charges vinculando a atual política do Estado com o nazismo, nós já tivemos no mundo inteiro, né? Jornais do mundo inteiro já fizeram esse tipo de charge. Então não é também a primeira charge que vincula o atual grupo no poder ao nazismo. E aí não precisa ser necessariamente a figura personificada, né, de Hitler ou a figura, né, estilizada da cruz suástica, né? O que interessa são os comportamentos, né? Antes de se mandarem os judeus para, né, judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, para os fornos, né, a princípio para um campo de trabalho forçado e depois, né, já no final da guerra, né, para os crematórios e para a eliminação física, o nazismo foi quem começou a eliminar, né, uma política eugenista, aqueles que eram considerados vulneráveis. A ideia do nazismo era esta, isso está na obra, né, Minha Luta, do Hitler, né? As pessoas que têm o direito de viver são aquelas que têm o poder de consumir e de produzir. Portanto, idosos, pessoas com vulnerabilidades, com doenças crônicas, né, essas pessoas não têm o direito de viver, né? O direito de viver é reservado aos super-homens, né? O direito de governar aos super-homens e o direito de viver àqueles que têm a capacidade de produzir e consumir, né? Isso faz parte da lógica nazista, né? do ideário nazista, né? As pessoas não eram mandadas logo no começo, né, para os fornos, para os crematórios, elas eram mandadas para campos de trabalho forçado. Quando elas não poderiam, né, quando elas não podiam mais produzir, né, em razão de doença, né, ou por outra razão, é que elas eram eliminadas, né, mas elas eram esgotadas, a sua capacidade produtiva era esgotada até o limite. Então, o que nós estamos, a política que está desenvolvendo hoje, é muito similar à política que foi desenvolvida no início dos anos 30, né, muito antes ainda da guerra começar, né, que é a política de eliminação dos vulneráveis. Né? E a proposta do presidente é esta, né, de deixar o vírus se alastrar e, num processo eugênico, genocida, né, possibilitar que aqueles que são vulneráveis sucumbam diante do vírus. Então o problema não é a charge em si, né, isso que o presidente precisa saber, né, mas a censura faz parte também deste processo, né? É inadmissível, né, para quem tem uma concepção autoritária ou totalitária, que venha receber crítica, né? E as primeiras censuras, né, as primeiras pessoas a sofrerem os efeitos por críticas, né, ou por sarcasmo, né, ou por, né, qualquer outro comportamento que desagrade aqueles que se acham, né, que se achem donos do poder e dos destinos da sociedade, é censurar as artes, né, que é quem primeiro costuma se manifestar.
Tudo isto posto, Damasceno, me vem o senhor Rodrigo Maia dizer que não é hora de se discutir o impeachment do Bolsonaro. Até o The New York Times realçou a possibilidade de um golpe no Brasil para manter o ex-capitão do Exército no poder. O que passa pela cabeça do Rodrigo Maia, Damasceno? Olha, o Rodrigo Maia, Anderson, pode falar isto. E eu acho que no momento, ele é o único que pode falar isto, né? A questão do impeachment, a questão da interrupção do mandato de um presidente despreparado para governar, deve ser discutido por toda a sociedade. Todos nós podemos nos posicionar quanto a isso. Mas se o Rodrigo Maia se posicionar que é o momento, ele tem que colocar em votação, né, um dos muitos pedidos de impeachment que estão na mesa dele, né? Então, se ele se posiciona a favor e coloca, neste momento em que o presidente está cooptando o Centrão, né, e gastando dinheiro público para apoiar o Centrão, e acaba de recriar o Ministério das Comunicações e coloca uma pessoa das comunicações para poder gerir a verba de publicidade e concessões de canal de rádio e de TV, eu acho que se coloca em votação, perde, né? Porque só a presidenta Dilma não conseguiu o apoio de 171 deputados, né? Então eu acho que neste momento o presidente Bolsonaro talvez ainda tenha 171 deputados. Mas no momento em que a sociedade se voltar, né, para essa questão da urgência que nós temos em retomar, né, o nosso caminho na história, ele não vai ter os 171. E aí será a hora do Rodrigo Maia dizer que chegou a hora e colocar em votação. Então eu entendo bem a posição do Rodrigo Maia quando ele diz isso. Não é a hora ainda. Se eu colocar isso em votação hoje, o Centrão barra o impeachment, não dá autorização para que o Senado possa começar o processo, né? E tanto o processo por crime comum quanto o processo de impeachment depende de aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados, né? Então essa autorização prévia ela é fundamental. Então eu acho que o impeachment é questão de tempo, né? Mas no momento eu acho que se colocar em votação o presidente ainda consegue os 171 deputados. Quem reapareceu no cenário foi o Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Informações, ABIN, amigo dos Bolsonaro, que chegou a ser nomeado para chefiar a Polícia Federal. O governo cogita a recriação do Ministério da Segurança Pública justamente para acomodar o Alexandre Ramagem no primeiro escalão. Esse pessoal não desiste fácil, hein, Damasceno? Olha, esse pessoal não desiste fácil, porque tem interesse a defender, né? Se nós pegarmos o histórico do general Heleno, ele era o ordenança do Silvio Frota, o general linha dura, que queria dar um golpe no general-presidente Ernesto Geisel. Então veja o seguinte, o general Heleno, ele já fedia a peixe, né, quando foi promovido a general, quando comandou Amazonas e quando foi mandado, né, no governo Lula para fazer o que fez no Haiti, né, para fazer treinamento para vir ocupar as favelas do Brasil e matar pretos e pobres, né? É preciso lembrar que no dia 31 de março de 2014, quem interveio na favela da Maré foi o general Braga Neto, né, naquela ocupação da Maré no governo Dilma. O mesmo Braga Neto, que foi nomeado interventor no sistema de segurança do estado do Rio de Janeiro, quando o presidente Michel Temer interveio, né, decretou intervenção no estado do Rio de Janeiro. E aí o Braga Neto, general Braga Neto, é que foi nomeado interventor, né, e 17 dias depois, né, tivemos a morte, a execução, né, o atentado à vereadora Marielle Franco, e ele não se dignou receber sequer a família. Então essas pessoas têm história, né? Então o Ramagem também, o delegado Ramagem também tem história, né? Essas pessoas fazem carreira prestando serviços, né? Elas se escondem, mas elas reaparecem depois em outras funções. Nós é que temos que manter o nome dessas pessoas né, na memória para lembrarmos quando elas reaparecerem. Dizer, ó, este aí não, este aí fede a peixe, né? Esse andou pelas peixarias aí. Então, essa pessoa tem história, né? Então, nós é que temos que fazer esse serviço. Então, não me espanta,
né, que um Ministério da Segurança seja criado para colocar o delegado Ramagem, porque o presidente espera o exercício do poder por meio, né, do sistema repressivo, né, mas que era a lógica da linha dura, né, mas ele vai cair do cavalo por isso. Porque aqueles militares, né, da Sorbonne, os tenentes, aquela turma que sabia ler, escrever e comer com talher, sabia que o poder não pode ser exercitado pela força. É preciso a busca da legitimidade, a busca do consentimento. E não foi por obra e graça que o general Geisel e o general Goberido Couto Silva promoveram a abertura. Eles promoveram a abertura antes que o caldo entornasse, na contramão da linha dura, que ficou botando bomba por aí para sabotar aquele processo de abertura, né? Então o que o presidente espera, né, um herdeiro da linha dura, o que ele espera é o exercício do poder, né, pelo aparato repressivo. Mas isso não dá certo, não deu certo em lugar nenhum e não dará certo aqui também. Para encerrar, tivemos a prisão na última semana daquele sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Correia, acusado de ter ajudado na ocultação de provas dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, mais especificamente sumindo com a arma do crime. Ele tem ligações próximas com o Rony Lessa, aquele conhecido da família Bolsonaro, acusado de ser o autor das execuções. O curioso, Damasceno, é que esse tal de Maxwell será investigado também por lavagem de dinheiro. Ele foi preso em uma mansão em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Algo impensável para quem ganha apenas o salário de oficial do Corpo de Bombeiros. Ele alegou em sua defesa, veja só, que compra e vende carros importados, tal qual alegou o Fabrício Queiroz, lembra dele? Ex-assessor desaparecido do Flávio Bolsonaro. Coincidência, não é? Anderson, nós temos nos ocupado muito com a questão da violência policial. E temos que nos ocupar da questão da violência policial, porque é por onde o Estado exercita a sua violência, né, contra pretos, pobres e contra os povos da periferia. Mas nós temos também que nos ocupar da corrupção policial, porque uma pessoa armada, ela já é perigosa. Uma pessoa armada à margem da lei, exercitando as suas próprias razões, ela é de altíssima periculosidade social, né? As corregedorias das polícias e dos bombeiros precisam tomar cuidado, precisam ver, né, estes carrões de luxo nos estacionamentos dos quartéis e delegacias, né? É impensável, né, que um sargento more numa mansão de 3 andares com piscina, com uma BMW na garagem e que isso não seja objeto de apuração, né? Tem tanta coisa. Se um médico, né, esquece de declarar uma consulta, no dia seguinte ele está sendo chamado na Receita Federal, né? Eu fiz uma palestra há uns 5 anos, uma única palestra numa universidade, e eles depositaram na minha conta lá, né, uma merrecazinha pela palestra. Eu nem vi aquele depósito, né, nem imaginei que tivesse depositado pela palestra e não declarei isso, né? No ano seguinte eu caí na malha fina porque eu tinha deixado de depositar, de declarar R$300 de uma palestra que eu havia proferido na Universidade Cândido Mendes, né? E aí paguei uma multa maior do que o valor da palestra que recebi, né? Então você vê que tem uma falha no funcionamento desse sistema aí. É impensável, né, que essas pessoas ostentem um padrão, né, de consumo, de vida e de propriedades tão grande e que não haja um sistema de rastreamento, né, e de aferição da origem, né, destes recursos, né? Então há um sistema aí, né, que está se omitindo, né, em apurar, né, essas ocorrências. E é isso que está fazendo as milícias ganharem, né, o poder que estão ganhando e se expandir como estão expandindo. Damasceno, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar um bom dia de trabalho e deixar o meu abraço. Anderson, um abraço para você, para a Celeste e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Foi um prazer muito grande essa nossa interlocução. Um abraço, uma boa semana. Tchau, tchau.
Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a vocês e até lá!